Ô, Cláudio Rezende, bora falar da preparação do Atlético, a preparação do Galo. Como é que tá a procura pelo ingresso, hein? A massa tem que estar junto, amanhã tem que apoiar. Galo precisa do apoio do seu torcedor. Jogo importante, vale grana, é competição continental, Cláudio Rezende. Um abraço, boa tarde, chega mais, Rezendão. Alô, Thiago, boa tarde a você também, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Esse jogo aí, fundamental pro Galo. Você falou bem, né? Fazer a vantagem. Fluminense conseguiu já uma vantagem fora de casa. O Atlético vai ter que decidir na Argentina. E o estádio lá, Thiago, é um estádio caldeirão, né? O time do Godoy Cruz está conseguindo, junto à Conmebol, a liberação do estádio dele, que ficou 20 anos em reforma, né? Ficou parado em 20 anos depois, agora reinaugurado. Estádio bem acanhado, estilo caldeirão mesmo, sul-americano. Estádio Feliciano Gambarte. Então eles estão colocando todas as pretensões deles, né, nesse caldeirão para o jogo de volta, para tentar, no abafa, né, vencer o Atlético. Então o Galo tem que usar também o seu caldeirão amanhã, Arena MRV, jogo às 7h, véspera de feriado em BH, hein? Esse duelo do Galo contra o Godoy Cruz. E a preparação do Atlético sendo finalizada agora. O treinamento na cidade do Galo. O técnico Cuca tem o time reforçado, Thiago, para amanhã. O Hulk descansou, sequer foi ao Rio de Janeiro no fim de semana, então o Hulk está 100%. A bateria do super-herói está carregada para esse duelo. Então o Hulk, presença garantida. O Saravia também foi preservado no fim de semana. Pelas fases atuais, Thiago, eu vejo o Saravia como hoje o titular do Cuca. O Natanael não vem fazendo aí nas últimas partidas jogos destacados e o Saravia é um jogador que contra o Flamengo, por exemplo, teve destaque, né? Então o Saravia fica disponível também. E aí, Thiago, algumas situações para o Cuca definir. Coelho no último jogo, ele saiu reclamando de dores na coxa. Ele não passou por exame de imagem, não teve lesão. A informação no Atlético é que ele treinou normalmente ontem e hoje. Agora, se o Cuca quiser dar uma segurada no Coelho, o jogo que ele tem o Dudu é amanhã. Porque o Dudu, que faz ali a função também pelo lado esquerdo, no fim de semana já tem que cumprir suspensão de novo no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. E aí vamos ver qual que vai ser a escolha do Cuca, né? O titular é o Coelho, mas o Dudu precisa jogar também e esse jogo ele está disponível. E no meio campo eu vejo uma disputa boa, Thiago, porque pelo que jogou o Alexander no segundo tempo contra o Vasco, e como ele vem entrando bem, tá pedindo passagem. Mas aí seria no lugar de quem, Thiago? O Alan Franco é o primeiro volante. O Gabriel Menino fez gol no último jogo. Não foi mal, né? Jogou bem também contra o Vasco. E o outro é Scarpa. Então vamos ver como que o Cuca monta o time. Amanhã deixo principalmente essas dúvidas aí no meio campo do Galo, Thiago. Ô, Edu Panzo, ia começar pela lateral direita, né? O Natanael começou muito bem, encheu os olhos do torcedor, mas muito jovem. No primeiro desafio grande da sua carreira, com todo respeito ao Curitiba, o Natanael pegou mais tempo de Série B do que qualquer outra coisa. Agora tá jogando num gigante, com cobrança, num time instável, né? Que ainda busca a sua melhor formação, me parece até natural que ele acabe oscilando. E o Saravia, já mais experiente, talvez não tenha a mesma qualidade técnica do Natanael, mas tem os seus valores, né? A sua característica forte de marcação. Para esse jogo, quem seria a melhor escolha, hein? Na lateral direita, começo com essa dúvida, são muitas ainda no time do Galo, Edu. Ô Thiago, acho que você falou um ponto que eu concordo, que por ser jovem, né, por ser o primeiro grande clube mesmo da Natanael, a oscilação é normal. Mas nós estamos falando de 13 de agosto, cara. São 8 meses do Natanael praticamente como titular do time do Atlético. Chegou um momento em que, ali na briga do dia a dia, na disputa, na característica do jogo, pesou um pouco mais agora o momento do Saravia, de experiência, de mais força de marcação, no momento em que a parte física começa a cobrar dos atletas, e aí vem essa troca. Pode ser que em outros jogos, determinada característica de jogo, o Natanael vai ser a escolha do Cuca, mas por ser um jogo de mata-mata, de muita entrega física, eu vejo o Saravia saindo na frente novamente, o Saravia como titular da lateral direita. E o Alexander não tem discussão. Estando 80% fisicamente, aguenta jogar 75, 80 minutos, para mim, tá? Aí é a opinião pessoal. Sai Gabriel Menino, entra Alexander. Isso parece uma questão de tempo, né? Se não for agora, a hora que o tanque estiver cheio 100% aí... Não... Eu já apostaria para quinta-feira. Ô,
Vinícius, e o Dudu, velho? E o Dudu? Se não for quinta-feira também, vai ficar escanteado, né? Até cumprir essa suspensão, a gente sabe que no futebol tudo muda muito rápido. Mas é hora de usar o Dudu. É hora do Dudu mostrar serviço, Vini. Essa suspensão pro Dudu, né? Além de toda a questão que a gente já falou bastante aqui, de ter sido uma vergonha, tudo que aconteceu, mas pro Dudu muito ruim também, porque ele vai perdendo o ritmo e vai ficando para trás na competitividade ali na frente. As opções do Cuca aumentaram com a chegada do Biel, o Coelho depois da volta da lesão. Mas, Thiago, se o Coelho estiver 100%, eu iria com o Coelho. É um jogo que não dá para você assumir tantos riscos. O Atlético precisa fazer o resultado em casa para chegar numa condição bem melhor na Argentina. O Cláudio falou, né, da pressão que vai ser lá. E, cara, mesmo que você pegue um adversário que não esteja tão bem, o Godoy Cruz vem de 6 jogos sem vencer, trocou o treinador. Mas ano passado, por exemplo, o Atlético jogou a Libertadores às oitavas contra o São Lourenço, que estava em crise, e teve uma dificuldade danada para passar. O jogo lá foi muito complicado. Então tem que fazer o resultado aqui. Estando 100%, o meu ataque seria Coelho, Rony e Hulk, né? O ataque titular. E aí o Dudu, para mim, começa no banco. Cláudio Rezende, mais do Galo e a massa. Vai bater o ponto, a procura tá boa, tá fraquinha. Como é que tá o pique da galera para esse jogo? Sabendo que fim de mês, né? Tem Atlético Cruzeiro, tem Copa do Brasil, sorteio vem pela frente e, convenhamos, a Sul-Americana acaba, não sei, acho que não caiu no gosto assim da galera, mas eu acho uma competição super importante, viu, Cláudio? Eu tenho a parcial de agora, vamos ver se você acha que tá bom ou não. 20 mil. 12 mil. Pá, fraco. Não, fraco. Tem que engrenar ainda, né, Thiago? Até amanhã. O povo não gosta da Sul-Americana? Cara, eu acho isso inacreditável. Não é um absurdo? Eu acho isso um absurdo, inacreditável. Quer dizer, cada um também tem seus problemas. Mas eu não concordo com como o brasileiro trata a Sul-Americana e sabe de quem é a culpa, né? Dos clubes. Os clubes criaram isso junto às suas torcidas. Os clubes desdenham da Sul-Americana. O Atlético desdenhou da Sul-Americana esse ano na fase de grupos, tanto que acabou em segundo. O Cruzeiro desdenhou. Todas as outras equipes desdenharam. Até o Fluminense, que classificou em primeiro, mas usou o time reserva, desdenhou. Então, a culpa disso é dos clubes. Eles assoviam e andam para a competição, que é muito importante, cara. Muito importante. É vaga na Libertadores, é dinheiro, é pro campeão. Recopa Sul-Americana na próxima temporada, é mais a chance de mais uma conquista. Eu estive com a Rádio Itatiaia em Assunção no ano passado para fazer Cruzeiro e Racing, uma festa espetacular, mais de 30 mil argentinos, mais de 10 mil brasileiros, o estádio lotado. Eu não consigo entender, cara, não entra na minha cabeça, mas eu repito, a culpa disso é dos clubes brasileiros e eles estão pagando por não acreditarem numa competição que é tão legal. Claro que a Libertadores é maior, claro que a Libertadores é melhor, mas a partir do momento que você está na Sul-Americana, meu amigo, vai jogar para ganhar. O Boca ganhou, o River ganhou, os grandes times da América do Sul ganharam, os brasileiros, já temos brasileiros campeões. Por que esse desdém todo? Então o torcedor atleticano que ainda não comprou essa ideia, compre, porque é a competição mais palpável, é a competição em que o Atlético tem mais chance e é a competição em que o Atlético realmente é o favorito para a conquista. Ô Vinícius, já é cultural essa desvalorização da Sul-Americana? Dá para reverter isso? Poxa vida, é uma conquista continental pro Galo. Eu me lembro, nos anos 90, a festa que foi quando o Galo ganhou o Comembol, por exemplo, né? 92 e... 97. Contra o Lanús. Poxa vida, Olímpia e Lanús. Tem que valorizar. Antes era mais difícil também disputar a própria Comebol, né? Chegar na Libertadores era um funil ali bem reduzido e para a Comebol também. Hoje a oferta é muito maior de vagas de clubes brasileiros principalmente. Então, assim, praticamente no Campeonato Brasileiro, se você não é rebaixado, você está na Sul-Americana. O Vini falou, o Atlético, a Comebol que ele ganhou, ele foi pra Comebol porque foi o terceiro colocado do campeonato. Só iam 2 pra Libertadores e terceiro e quarto era. Talvez por isso valorizassem mais, exatamente, né? Hoje o time ele não é rebaixado, então ele tá na Sul-Americana. Exato, o do 15º geralmente vai pra Sul-Americana, mas eu acho que o Atlético tem que valorizar muito essa competição. Não tem a Libertadores esse ano, mas é uma grande oportunidade de você também voltar à Libertadores por meio da Sul-Americana, além de ser um caneco. E eu acho que o Atlético está sim mobilizado. Eu concordo com o Panzi que na primeira fase, em alguns jogos, o Atlético jogou de qualquer jeito. Desdenhou, né? Perdeu para adversários que não tem a mínima condição, né? Pro Iquique, por exemplo. O jogo contra o Cienciano. Mas agora eu acho que o time virou essa chave e está encarando a Sul-Americana como deve ser.
como objeto de conquista, e de fato o Atlético é sim o principal candidato. Do outro lado tem o Fluminense, poderemos ter uma final brasileira, mas aí já é uma outra história, né? Você chegar na final lá, o Atlético tem muitas condições, é muito favorito para esse confronto, e na chave do Galo ele é o melhor time. Bora lá, Massa, bora comprar o ingresso, prestigiar. Amanhã todo mundo na Arena MRV, claro, na sua condição, né? A gente sabe, a situação econômica do país tá fácil pra ninguém. Mas se você, atleticano, é sócio, né? Quanto que é o ingresso pro sócio, Cláudio? Tá a partir de R$47. A partir de 47? O Atlético também podia ajudar, né? Os ingressos pra domingo mesmo, um jogo com o Grêmio, é mais barato um pouco, Thiago. Agora pra amanhã, como é mata-mata, é um pouco mais caro o ingresso para esse jogo de amanhã. O jogo de domingo já tá vendendo também, Thiago. A partir de R$28 e alguma coisa aqui. 28 e... por aí. Também tô aqui pedindo a torcida, pedir pro Atlético também, né? Sensibilidade. Não, domingo é a partir de 25. Então. Porque o jogo de amanhã, o horário também não ajuda muito pro torcedor, né? É um horário ruim. Então, o horário já não é legal. horas. A competição não tem apelo. Você mete o ingresso a quase 50 conto. O adversário também não atrai público. Apelo nenhum. Acho que o Atlético analisou mal aí o preço do ingresso. Com todo respeito, né? Quando a gente fala com todo respeito, a gente já desrespeitou. Quando você já viu todo respeito, a gente já vai desrespeitar. O Godoy Cruz também não atrai o público, né? E como fica a programação do Galo, hein, Claudio? Vamos lá, Thiago. O time agora já terminou o treinamento. Depois, amanhã, tem a apresentação do time para o jogo, né, no final da manhã. E é o seguinte, Thiago, o Galo inscreveu os 3 reforços nesta fase da Copa Sul-Americana. Reinier treinou hoje, Thiago. Será que vai para o jogo amanhã? Já seria uma novidade, é interessante, né? Pelo menos no banco de reservas, o Reinier está inscrito com o número 18, o Biel está inscrito com o número 77 e o Alexander, que a gente já comentou sobre ele, pode ser titular amanhã com a camisa 5. O Galo poderia inscrever 3 jogadores e fez essas 3 inscrições dos atletas que chegaram por último. É bom lembrarmos que já no play-off o Galo já tinha o Dudu e o Isaac. Os 2 atacantes já estavam também na Copa Sul-Americana. O Igor Rabelo, Thiago, treinou, viu? Hoje. Ontem o Pedro Abílio estava aqui acompanhando o Galo. Primeiro era o São Paulo, depois o Fluminense ficou próximo de um acerto com ele. Ainda ninguém bateu o martelo, Thiago, mas há uma tendência forte do Igor Rabelo sair mesmo, porque o contrato dele no Galo é só até o final desse ano. Não vai ser renovado. O jogador está tendo proposta para ter contratos mais longos em outros grandes clubes do futebol brasileiro. E eu já posso confirmar, viu, Thiago? Saindo o Igor Rabelo, o Galo vai buscar um outro zagueiro nessa janela. Eu já pude confirmar essa informação. Então o Atlético trabalha mesmo com a possibilidade real da saída dele. Você já tá falando em buscar outro? Precisa buscar, né, Thiago? Porque o Galo ia ficar com 4 zagueiros só no elenco, é pouca coisa, né? Tem Lianco, que renovou o contrato ontem. Tem o Alonso, vai ficar com o Vitor Hugo e Ivan Roman apenas, né? Então, saindo o Igor Rabelo, que é uma tendência nos próximos dias, o Galo vai buscar, sim, um outro zagueiro. É bom lembrarmos que tem até o final, até o início de setembro aí com a janela aberta, Thiago. Thiago, rapidinho, o Atlético, se o Rabelo realmente for negociado, precisa trabalhar rápido para chegar esse zagueiro. O Atlético tem 2 zagueiros hoje que são titulares, um incontestável, que é o Lianco, e o outro que é incontestável pelo nível dos reservas. O Roman não vem jogando e também é um jogador que está longe de estar pronto. E o Vitor Hugo, ele passou mais instabilidade do que segurança. Era para ser o reserva do Alonso. Mas tem uma questão. No jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o Lianco, ele tá pendurado. Então, sim, ele pode fazer o primeiro jogo contra o Cruzeiro, tomar um cartão amarelo, que não é muito difícil pro Lianco. E aí o segundo jogo, cara, já imaginou um segundo jogo no Mineirão contra o Cruzeiro? Você precisando de ter alguém para substituir o Lianco. Vai colocar o Ivan Roman, vai colocar o Vitor Hugo. Então precisa de ter um zagueiro para chegar e pelo menos competir de igual para igual com o Lianco. Com o Lianco eu acho difícil nesse momento, mas pelo menos com o Júnior Alonso. O Atlético hoje tem 5 zagueiros, né? Disponíveis. 5 com o Rabelo. Isso, com o Rabelo. Mas o Cuca só confia em 3. Pelo menos a impressão que ele me passa, tá? O Vitor Hugo tá mais escanteado que eu na janta lá em casa, né? E aí tem responsabilidade do Cuca na vinda do Vitor Hugo, né? Ele pediu. Exato. E o Roman, me parece que o Cuca ainda não confia num jovem que tem potencial. E a gente viu muito pouco do Roman. O Atlético, então, com o Rabelo, são 3 que o treinador confia. Então o Atlético já precisa de outro zagueiro. Se uma possível saída do Rabelo, se o Atlético já precisa de um agora, para que o treinador confie, ele precisaria de 2. Mas vamos falar na saída de uma reposição para o Rabelo, seria urgente. Seria muito, mas muito urgente, porque eu concordo com o Vinícius. O Lianco é o grande zagueiro do Atlético, um dos melhores zagueiros hoje do futebol brasileiro.
E o Alonso é titular absoluto do Atlético justamente porque o treinador não confia nos outros dois. E o Rabelo geralmente faz o lado direito. Então, sendo muito sincero, cara, se sair o Rabelo, o ideal mesmo seria a chegada de 2 zagueiros pro Atlético. Mas, na pior das hipóteses, um é para ontem.